mais precisamente no dia 22 de abril, nós ouvimos o deputado federal pelo MDB, o Osmar Terra, falando da sua experiência aí com as 3 pandemias, né, enquanto médico e também na frente da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio Grande do Sul, onde ele foi por 8 anos, né, secretário de Estado. Falou sobre isolamento social, destacou a sua posição, né, considerou até naquela época um erro, né, confinar as pessoas. Sobre os meios de comunicação, ele entendeu que veicular mais notícias ruins do que boas em relação aos fatos que ocorrem no coronavírus do Brasil também era uma questão que era preocupante. Ele, na época, falando aqui a este microfone, ressaltou que já tinha ideia de como o vírus se comporta, né, que toda a pandemia tem seu início, meio e fim, né, e ele citou, inclusive, que o normal seria em 13 semanas, né, ele disse que os casos iam começar a diminuir em maio, enfim, a começar a pandemia a recrudescer, né, falou bastante tempo aqui junto conosco, mas ressaltou, abre aspas, temos que proteger os grupos de risco, ele ressaltou naquela oportunidade, né, e falou que ele, inclusive, estava no grupo de risco, com 70 anos, né, que está se comportando durante o período de isolamento, se cuidando, enfim. Isso foi lá no dia 22 de abril do ano passado, quase um ano atrás, praticamente, né. Hoje, coincidentemente, é o dia que foi detectado o primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul, há um ano atrás. Então, estamos aí com um ano de experiência no Rio Grande do Sul, mais do que isso pelo país, e a gente vai voltar a ouvir o deputado Osmar Terra para ouvir dele tudo isso que ele vivenciou nesse período e qual é a sua posição hoje com relação a esses temas tão delicados, tão sensíveis a todos e que ele tem competência muito para acompanhar isso, porque além de profissional, foi gestor também nessas áreas de saúde. Deputado Osmar Terra, bom dia, satisfação de ouvi-lo aqui na Tupã. Como é que está o senhor, tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação grande poder voltar a conversar contigo, quase um ano depois, né? E fazer uma avaliação, né, desse período aí que nós passamos, né? Nós estamos ainda sofrendo aí com uma pandemia do coronavírus, né? Começou lá na China. Naquela época que nós conversamos, nós tínhamos só 2 casos, 2 lugares do mundo que a epidemia tinha começado e praticamente terminado, que era a China e a Coreia, né? E foi em menos de 13 semanas, foi em 11 semanas na China, em 10 semanas na Coreia. Praticamente depois ficou um número pequeno de casos, não teve mais nenhum surto, né? O que aconteceu daquele período para cá, falando em termos de surtos, né, foi que surgiram, por exemplo, em maio, no mês seguinte que nós conversamos, teve uma queda generalizada do número de casos no Brasil. Que aquela cepa que estava predominando naquele momento, aquela cepa original do coronavírus, estava se esgotando, né? Existe um limite. Quando as cepas elas têm um determinado poder de contágio, elas começam a diminuir quando um percentual da população já tem imunidade para elas, já tem anticorpos, né? Então, pode ver que mesmo sem vacina, sem nada, de maio para cá, principalmente no mês de abril e maio, teve uma queda importante do número de casos. No Rio de Janeiro, por exemplo, esvaziou os hospitais, esvaziou os ambulatórios, né? Estava indo para o fim aquela cepa. Quando surgem novas cepas, aí levanta de novo, aumenta o contágio de novo, né? O que a gente chama de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho é quando um percentual, que acontece em todas as epidemias, todas, não tem nenhuma diferente da outra, o padrão é o mesmo, quando atinge um determinado percentual da população imunizada, imunizada pela própria doença, muitas vezes, né, quando não tem vacina, é a doença que imuniza, né? O vírus, ele contamina, a pessoa se cura e fica com anticorpos para aquele vírus, né? É assim que se fazia no tempo que não tinha vacina. Por exemplo, eu não tive, na minha infância, não tinha vacina para sarampo, para coqueluche, para varicela. A gente tinha que pegar, eram chamadas viroses comuns da infância, né? E depois não pegava mais, porque ficava com anticorpos para aquele vírus, né? Então, o que acontece numa epidemia de um vírus novo, numa pandemia, que é um vírus contagiante, altamente contaminante, que se espalha pelo mundo, né, em poucas semanas, então é um vírus com grande capacidade de contágio, que esse vírus, ele mesmo, com o tempo, vai provocando seu próprio fim, porque quanto mais gente
com anticorpos para esse vírus, mais rápido ele termina o ciclo. E o que aconteceu de lá para cá foram cepas novas que foram surgindo. Também pode acontecer isso. Esse coronavírus, ele tem mais capacidade de mutação do que, por exemplo, o influenza, que causou o H1N1, que eu coordenei o enfrentamento aqui no estado, né? E ele vai produzindo, então, novas cepas. Se essa cepa ela é mais contaminante do que a cepa anterior, ela predomina. E aí aumenta o número de casos. Então, uma imunidade de rebanho, que podia acontecer com 50%, 60% da população contaminada e com anticorpos já para o vírus, vai acontecer com 80%, até mais, 85% da população. É o que nós estamos vendo agora. Está aumentando o contágio, então, e está se juntando, porque essas cepas novas, elas não são um novo vírus, elas são o mesmo vírus com maior poder de contágio. Então, quem está imunizado, quem teve a doença, né, e a proporção é mais ou menos de... para cada 27 pessoas que, infelizmente, vêm a falecer, né, para mim, um número... A morte não é só um número, né, é uma vida, né, é um ser humano, né, é uma tragédia pessoal que acontece, né. Mas para cada 27 pessoas que falecem, e todas as pandemias causam muitas mortes, né? Para cada 27 pessoas que vêm a falecer, 10 mil se contaminaram, isso é a média de letalidade do mundo. 10 mil se contaminaram, se curaram e ficaram com anticorpos. Então, se tu fizer aplicar essa regra de 3, né, que é a letalidade de 0,27%, se tu aplicar essa regra de 3, você vai ver que no Brasil nós já estamos quase com 100 milhões de pessoas que já foram contaminadas. A maioria assintomática, nem faz teste, né? Mas se tu fizer um inquérito, se tu fizer uma amostragem na população, mesmo aquela que não teve doença, não teve nada, tu vai ver que tem muita gente já com anticorpos. E isso vai empurrando a curva para baixo, vai diminuindo a capacidade de contágio do vírus. Então, o que eu falei desde o início, nós estamos fazendo uma digressão aqui, mas o que eu falei desde o início é que não adianta fechar, não adianta trancar as pessoas em casa, as pessoas sadias em casa, não adianta fechar as lojas, né? As lojas não têm culpa do contágio, né? Elas não é numa loja que as pessoas tomam todos os cuidados, usam máscara, fazem higienização do lugar de trabalho, mantém distância de 1,5 metro, pelo menos, entre elas, toda hora ela lava a mão ou passa álcool gel nas mãos. Essa loja não tem risco de contágio, né? O risco de contágio maior hoje é dentro de casa, porque quando criaram essa história do lockdown, da quarentena, que nunca tinha sido feito em epidemia nenhuma, porque nunca teve resultado isso, né? Nunca deu resultado, nunca pode dar resultado. O que aconteceu? Criaram a ideia que as pessoas se trancando em casa, elas não tinham contato, não tinham contato com o vírus que estava do lado de fora da janela, né? Então elas não tinham risco, né? E o que acontece hoje? Se tu for observar, Miguel, e perguntar aí para a Secretaria de Saúde de Tupanciretã e até das cidades vizinhas, tu vai ter uma surpresa. A maior parte do contágio foi pessoas que não tinham saído de casa, pegaram em casa. São famílias que se contaminam praticamente ao mesmo tempo. São grupos familiares que se contaminam. Essa é a maior parte dos casos da Covid, né? Isso por quê? Porque alguém sai de casa para trabalhar. Não tem como ficar todo mundo trancado em casa, né? Senão as pessoas morrem de fome, né? O agronegócio não parou nem um dia, né? O agricultor não parou, o tratorista não parou, o frigorífico não parou, o laticínio não parou, a fábrica de óleo vegetal não parou, as fábricas de máquinas agrícolas não pararam nem um dia. São considerados serviços essenciais, e com razão, né? Então, isso são dezenas de milhões de empregos no Brasil. O agronegócio está bombando, né? Então, dezenas de milhões de empregos de pessoas que todo dia saíram de casa e depois voltaram para casa, para dormir, ou para jantar em casa. E essas pessoas próximas das outras que ficaram em casa, né, do fique em casa, elas acabam contaminando. Se elas têm o vírus, elas acabam contaminando sem saber que estão contaminando. A maioria ou não tem sintoma, ou está na fase inicial de contágio, que a pessoa não sente nada, mas já está contaminando, né? Então, aquela proximidade, o contágio se dá pela proximidade física, pelas gotículas de saliva que saem, ficam flutuando no ar, contaminadas com vírus.
quanto menor a casa, e quanto mais próximas as pessoas estão em casa, maior é o contágio. Em volta da mesa do jantar, sentado na sala, a maioria das casas são pequenas no Brasil, as pessoas vão se contaminando, né? E é interessante porque o governo não explica nada, o governo só manda ficar em casa, a Rede Globo assusta todo mundo, fica em casa, fica em caixão, e morte, ressalta só o lado negativo da epidemia, não fala da quantidade de pessoas que já estão imunizadas, independente da vacina, né? Não ressalta os lugares onde não fecharam as coisas e que estão com muito menos mortes do que os países que fecharam, né? Só o cuidado individual e a proteção do grupo de risco é o mais importante. Eu vou te dar um exemplo assim, do que é o absurdo do fecha tudo, né? A cidade de Pelotas, a prefeita de Pelotas, que é uma ótima prefeita, eu não tenho nenhuma crítica quanto à gestão dela, mas ela está muito enganada, está muito equivocada na questão da pandemia, né? O que ela fez? Começou a decretar lockdown, fechar a cidade toda, bloquear a rua, as pessoas não poderem sair na rua da cidade fins de semana, determinados períodos, por alguns períodos, e não cuidou do asilo. O que aconteceu? Semana passada morreram 10 idosos no asilo, que não saíram para fazer uma compra, que não foram na rua, que não pegaram um ônibus, morreram sem sair do asilo. Por quê? Porque alguém foi contaminado para o asilo e contaminou os idosos. Um cuidador, um familiar, alguma pessoa foi lá e acabou, sem querer, contaminou todo mundo. O asilo, por exemplo, é um lugar que todo mundo que trabalha em asilo, em casas de repouso de idosos, tem que fazer teste toda semana. E não adianta querer dourar a pílula, tem que fazer teste toda semana. O ideal era ter um protocolo para dentro de casa, como as pessoas podiam se comportar em casa. As pessoas usam máscara para sair na rua, quando chegam em casa, tiram a máscara. No momento que elas têm o contato da pequena aglomeração da casa, que elas estão intimamente próximas das outras pessoas, elas não estão usando proteção nenhuma, né? E aí acontece o contágio. É por isso que o contágio já está muito maior dentro de casa do que fora de casa. Então não adianta essa história do fica em casa, de trancar a loja, botar a culpa na loja aí da rua principal aí de Tupã-Siretã, como se ela fosse responsável pela epidemia. Então, se aumenta a hospitalização, tem que fechar a loja. Essas bandeiras do governador, isso não tem lógica nenhuma, isso nunca foi, não tem comprovação científica nenhuma isso. Não resolve, tanto é que não resolve que o governador está no abre e fecha, e tranca shopping, e faz lockdown, e volta, agora está tentando fazer bandeira preta em todo o estado, e não está segurando o contágio. Nunca segurou o contágio, né? Nós estamos com 13 mil mortes, infelizmente, no Rio Grande do Sul, né? Com política de fechar, de trancar loja, de fazer lockdown, então não adiantou nada. Os cuidados que tinham que ser tomados, básicos, não são incentivados. Que é a proteção do grupo de risco, dos idosos, das pessoas com doença crônica, e os cuidados quando as pessoas saem de casa para trabalhar. Mas as pessoas têm que trabalhar. Se mais da metade da população nunca parou de trabalhar, eu falei do agronegócio, mas eu podia falar do pessoal da saúde, nunca parou de trabalhar, o pessoal da segurança nunca parou de trabalhar, o pessoal dos serviços de limpeza, da prefeitura nunca pararam de trabalhar, os supermercados nunca fecharam, não pode fechar, senão as pessoas morrem de fome. Né? Os caminhoneiros nunca pararam, os caminhoneiros são nossos heróis aí também, junto com o pessoal da saúde, nunca parou, senão as pessoas morriam de fome. O transporte coletivo nunca parou. As atividades que são consideradas essenciais é mais da metade das pessoas que trabalham. E essas pessoas todo dia voltam para casa. Então, se tem algum contágio, o frigorífico, por exemplo, é um lugar de contágio fácil, né? Pode ver pela epidemia que teve em Passo Fundo, em Lajeado, em alguns lugares aqui do estado, começaram no frigorífico. Porque as pessoas trabalham uma do lado da outra, muito próximas uma da outra, o dia inteiro, e trabalham no ambiente frio, que o vírus adora o frio, né? Ele sobrevive muito melhor no ambiente frio. E ele acaba contaminando todo mundo, né? E essas novas cepas, elas são mais contagiosas, elas não são um outro vírus. Eu, por exemplo, peguei o Covid. Eu peguei o Covid, fiquei no hospital, cheguei aí para a UTI, não precisei de ser entubado, mas foi um momento difícil. Eu me curei, né, e estou imunizado. Eu fiz agora um teste para anticorpos, eu estou com os anticorpos lá em cima, né? Então, eu já faço parte, eu tenho 71 anos,
eu faço parte dessa quantidade grande de pessoas, milhões, dezenas de milhões de pessoas no Brasil que já pegaram, já curaram e estão imunizadas. Essas pessoas freiam o avanço do vírus. Ele vem para contaminar todo mundo e já cada vez um número maior de pessoas ele não consegue mais contaminar. Então ele não consegue se reproduzir. Ele precisa contaminar o vírus para fazer cópias dele mesmo, ele precisa entrar no corpo das pessoas. Quando as pessoas estão com anticorpos, ele não consegue. Então ele vai diminuindo. Esse é o princípio da vacina. A vacina é o vírus, é uma infecção, é o mesmo vírus que me deu a doença, que está contaminando a população, morto, morto entre aspas, atenuado, né? Eles fazem um processo químico de temperatura e tal que deixa o vírus quase inativo. Então ele é injetado na pessoa, aquele vírus inativo é injetado na pessoa e cria anticorpos. E aí quando vem o vírus ativo, o vírus vivo, ele não consegue mais entrar porque já tem anticorpos para ele. Então o que nós temos, quem teve a doença está super vacinado, né? Tá com anticorpos para proteger por um longo tempo. Saiu 2 trabalhos publicados agora mostrando isso, né? As pessoas que pegaram a doença não pegam de novo. Essa história de reinfecção são casos raríssimos, né? Uma de dúvida pessoas que eu que têm tenho, algum problema de imunidade. Né? Então é isso. A crítica que eu fiz, Miguel, foi desde o início que não funciona o que o governo fez. É mais uma pirotecnia para dizer que está fazendo alguma coisa, pega a carona no medo, botaram um pânico na população, aí o governador pega a carona no medo e fecha isso, fecha aquilo, parece que está fazendo alguma coisa importante. Não está adiantando nada. Tanto é que nós estamos 1 ano com epidemia e o que adiantou os fecha e abre aí do governador, as bandeirinhas para cima e para baixo, agora as bandeiras pretas. Nós estamos no 12º dia de bandeira preta em todo o estado, batendo recorde de casos. Já era para estar diminuído. 12 dias. Esse crescimento, deputado, o senhor atribui então às novas cepas? Esse crescimento que nós estamos tendo, o senhor atribui então às novas cepas? Claro. As cepas são ultra contaminantes, elas são ultra infectantes, porque elas são uma seleção natural do próprio vírus. Os vírus, os mesmos coronavírus, que conseguem, por uma pequena mutação na sua estrutura química, conseguem entrar mais rápido nas células, se reproduzir mais rápido, eles acabam predominando em relação à cepa anterior e vão contaminando. Agora, quando chega um limite, quando já tem uma quantidade importante, o lockdown não segura isso. Trancar as lojas, fechar isso que o governador com essas bandeirinhas aí não adianta nada. Vejam o que aconteceu esse tempo todo. Será que a gente não aprende com a experiência? Não adiantou nada. Isso tudo era para evitar o contágio. O governador chegou a comemorar, em abril, quando eu dei a entrevista para ti, o governador estava comemorando que estava conseguindo controlar a pandemia com fechamento de lojas, com coisa, porque ele estava tomando atitudes firmes e tal. Olha o que aconteceu de lá para cá, né? Não conseguiu controlar nada. Na verdade, ele está errado, como muitos governadores e como muitos dirigentes políticos de países, inclusive europeus, estavam enganados, entraram no conto do lockdown e da quarentena. E pegaram carona no medo, a população muito assustada, as redes de televisão assustando, e não adiantou nada, né? Então, é muito melhor informar do que assustar as pessoas. Foi o que nós fizemos com o H1N1. Nós informávamos, não fechamos um restaurante, não fechamos um bar, não fechamos uma loja. A gente tinha um protocolo. A loja que não seguisse o protocolo de segurança, de álcool gel, lavar as mãos, usar máscara e tal, essa sim era fechada. Mas as que seguiam o protocolo ficaram abertas, e não teve problema com isso. As crianças voltaram para as aulas depois das férias de julho, em plena pandemia, no H1N1, e não morreu mais criança, e não teve... o risco que as crianças tinham de se contaminar fora da escola, jogando bola na praça, na rua, indo na casa dos amigos, era muito maior do que na escola. Na escola, tudo organizado, com álcool gel, com máscara, com distanciamento entre as classes. A aula nunca devia ter parado. A Suécia não fechou um dia as escolas, né? Toda essa pandemia, ela não fechou um dia as escolas. E não morreu nenhuma criança de Covid abaixo de 15 anos de idade na Suécia. Nenhuma. Né? E para comparar com um país que fechou tudo, que é do lado da Suécia, que é a Finlândia, também o contágio, não é a questão das mortes, só o contágio das crianças
da Suécia foi 0,05% das crianças foi contaminada, né? E a Finlândia, que fechou tudo, trancou, botou as crianças em casa e tal, também foi 0,05%. Quer dizer, não adianta fechar. Agora a Universidade de Princeton, aliás, Stanford publicou um trabalho maravilhoso, 1 ano de avaliação da pandemia, comparando países que fecharam tudo com países que não fecharam. Qual é a conclusão? Não adiantou nada fechar. A quantidade de casos, inclusive, é maior até nos países que fecharam tudo do que nos países que não fecharam. Porque aumenta o contágio em casa. As pessoas se trancando em casa, aumenta o contágio. Porque uma parte nunca vai poder parar de trabalhar. Não tem essa história de trancar todo mundo. Fica em casa não vale para todo mundo. Ele vale para uma parcela das pessoas. As pessoas até para os funcionários públicos que não estão no front, que podem trabalhar em home office, tudo bem, né? Tem um salário garantido, né? Mas a maioria das pessoas não tem salário garantido, né? Elas precisam trabalhar, tem gente que trabalha de manhã para comer de tarde. Cadê? Essas pessoas ficaram na miséria. Se não fosse essa bolsa, essa pensão aí temporária, essa transferência de renda que o presidente Bolsonaro fez, nós teríamos 65 milhões de pessoas passando fome. Sabe o que é isso? Tu acha que um pai de família vai ficar quieto em casa, vendo os filhos morrer de fome? Ele vai para a rua, ele vai invadir supermercado. Nós evitamos o caos com essa transferência de renda que o presidente fez. Mas isso não pode continuar indefinidamente. Até porque a pandemia tem começo, meio e fim. Ela pode estar demorando pelo surgimento de novas cepas, mas ela está indo para o fim. Manaus já deve ter quase 80% da população com anticorpos já. Manaus vai terminar, e termina, pode surgir outra cepa que não vai ter importância nenhuma lá em Manaus, não vai aumentar mais o número de casos, vai cair e vai terminar, né? E isso vai acontecer, como o Brasil é muito grande, cada estado brasileiro vai terminar num tempo um pouco diferente. Nós vamos ser os últimos. O sul do Brasil, infelizmente, vamos ser os últimos a terminar com os casos dessa pandemia, porque nós fomos os estados onde circulou menos o vírus no início. O vírus só teve um surto, enquanto que no Brasil, em abril e maio, estava explodindo o número de casos, no restante do Brasil, no sul não tinha caso, porque o vírus circulou pouco, como tem no Uruguai. Pega o Uruguai aí do lado. O Uruguai tem pouquíssimos casos. O vírus não chegou lá, né? Não é que eles têm um sistema de saúde que previne. Não, o vírus é uma força da natureza. Onde ele vai, se ele está em grande quantidade, ninguém segura. Nós temos que proteger os idosos, né? Nós temos que proteger os que podem morrer com contágio. E o resto da população é tomar cuidados individuais. Máscara, certo. Proteção, lavar as mãos. É isso que tem que fazer. Deputado, seguindo esse raciocínio que a maioria das pessoas pegam em casa, não seria lógico, então, quanto menos pessoas saírem de casa e voltarem, se evita que esse vírus chegue até essas pessoas que estão em casa, principalmente aquelas pessoas mais idosas ou que tenham que ter mais cuidado? Seguindo esse raciocínio, Miguel, nós teríamos que trancar todo mundo em casa. Ao trancar todo mundo em casa, quem é que ia produzir o alimento? Quem é que ia atender no hospital? Quem é que ia fazer a segurança? Quem é que ia vender no supermercado, na padaria? Quem é que ia produzir o medicamento? Né? Quem é que ia transportar? Né? Se ficar todo mundo em casa 1, 2 meses, morre todo mundo de fome, não é do vírus. Né? Então é impossível. Nós estamos no mundo real, não é o mundo da ficção que criaram aí do Fica em Casa. Né? Nós estamos no mundo real, as pessoas têm que sair para trabalhar. E ao sair para trabalhar, elas têm que ter o ideal era fazer uma coisa que o governador não fez, criar um protocolo, uma orientação, como é que as pessoas têm que se comportar em casa. Para reduzir o contágio, impedir é impossível. Né? Esse vírus é uma força da natureza, é um furacão, é como um furacão, entra, faz um monte de vítima e vai embora. Né? Isso é impossível de controlar. Achar que pode controlar um vírus desse, pandêmico, um vírus que se espalhou no mundo em menos de um mês, tu acha que tem força humana que pode controlar isso? O que tu pode é diminuir o número de mortes, é diminuir o número de vítimas com uma proteção super especial. Por exemplo, essa que eu te falei do asilo. A maior parte das mortes foi nos asilos. Olha que coisa incrível. A metade das mortes nos Estados Unidos foi em asilo de idosos. 80% das mortes no Canadá foi em asilo de idosos. 80%. Sabe o que é isso?
Chegaram a abandonar, a televisão criou tanto pânico que os funcionários dos asilos abandonaram os asilos, deixaram os velhinhos morrendo sozinhos lá. É uma tragédia sem fim para os idosos, né? Tem que proteger os idosos, tem que ter, o pessoal do asilo tem que testar toda semana. Quem lida com um idoso acamado, um idoso em estado mais grave em casa, né? Tem que testar toda semana também. Tem que ter um protocolo para isso. Quando chegar perto, tem que manter a distância do idoso. Quando chegar perto, que tem casa que não tem como manter distância, mas usar algum tipo de máscara dentro de casa é muito mais importante do que usar na rua, né? As pessoas botam máscara para sair na rua e quando chegam próximo das outras pessoas, que o risco de contágio é muito maior, tiram a máscara. Então, está tudo errado, né? Eu sei que o senhor tem uma entrevista agora, deputado, mas uma última questão de um ouvinte aqui que nos trouxe, o Antônio Carlos, ele estava atento e ele disse que lembra que o senhor comentou na entrevista passada aqui que nós deveríamos ter poucas mortes e nós estamos com um número bem elevado, ele cita perto de 200 mil no Brasil. Isso. O que ocorreu que houve esse número tão grande de mortes, ao contrário do que o senhor esperava? O que eu previ, a previsão que eu fiz, porque a minha previsão, o meu objetivo nunca foi prever o número de mortes. O meu objetivo sempre foi dizer que não funciona o que está sendo feito. Tanto é que morreu tanta gente, né? Com lockdown, com quarentena, com loja fechada, né? Então não é... O que me perguntavam na época, porque tinha uma previsão do tal de Átila Lamarino, só tinham duas previsões, a do Átila Lamarino e a que eu acabei fazendo porque me pressionaram para fazer. Mas eu estava discutindo, na verdade, o método de enfrentar a pandemia, que não funciona. O Átila Lamarino disse que ia morrer 1.200.000 pessoas no Brasil, assustando todo mundo, que no mundo iam ser 50 milhões de mortes. Ele é seguidor daquele Imperial College lá da Inglaterra, que fez essas previsões apocalípticas, né? Que ia ser a pior epidemia da história humana e tal. Bom, aí eu falei, o que eu tinha de dados? Ele falava em cima de uma projeção matemática, que não é ciência isso, né? Projeção matemática tu bota um número no papel, o papel aceita tudo, né? Então não tem fatos para comprovar. O que eu tinha de fatos quando eu falei, fiz uma previsão otimista? Eu tinha de fatos a epidemia da China, que subiu e desceu em 76 dias, em 11 semanas e terminou. Tinha a epidemia da Coreia, que subiu e desceu em 10 semanas e terminou, né? E tinha a experiência anterior, o H1N1, as outras epidemias, todas as outras, até a gripe espanhola, foi em torno de 13, 14 semanas, né? O que aconteceu nessa epidemia de diferente foi o surgimento de novas cepas. E essas novas cepas aumentaram o contágio, aumentaram inclusive o limiar da imunidade de rebanho para terminar a pandemia. Em vez de ser com 50% das pessoas contaminadas, vai ser com 80%, 85%. É isso que foi, essa foi a diferença, né? Na verdade, eu fiz baseado nos dados que eu tinha na época, né? Okay. Nós não tínhamos novas cepas, não tínhamos ainda... E com aquela cepa original, estava caindo. Em maio, estava tudo terminando, estava tudo indo para baixo. Até que surgiu a nova cepa, como surgiu agora em fevereiro, surgiu no Rio Grande do Sul. E eu vou te fazer uma previsão aqui. Todas essas novas cepas ultracontaminantes, como teve na Inglaterra, Portugal e Suécia, teve no Amazonas agora, né, que é a P1, todas elas têm um ciclo curto. Elas sobem em 4 semanas e descem, e terminam, e vão para o fim. Então, o que está acontecendo aqui, independente de fazer lockdown ou não, nós temos aí mais uma semana, no máximo, talvez 10 dias, que vai continuar subindo, essa subida exponencial. Não adianta fazer lockdown. Está aí, 12 dias de lockdown, de quarentena, de toque de recolher em alguns lugares e tal, e nós estamos batendo recorde em cima de recorde a cada dia, né? Não adiantou nada, né? Não está se tomando cuidado onde tem que se tomar e está só fazendo pirotecnia, só para mostrar que está fazendo alguma coisa, né? Na epidemia do H1N1, teve um prefeito que fez uma frase que, para mim, resumiu o que o governador está fazendo e o que os outros estão fazendo agora. Ele disse o seguinte: nós pedimos para reabrir as escolas no final das férias de julho e os prefeitos, a maioria topou, alguns não toparam. Aí nós fomos conversar com esses que não toparam e um prefeito lá da Zona Sul, né, virou para mim e disse: olha, doutor, eu entendo tudo que o senhor está falando, que as crianças contaminam mais fora de casa do que dentro de casa, eu entendo tudo isso. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte, que é uma questão política para mim. A única maneira de eu mostrar que eu estou fazendo alguma coisa é manter a escola fechada, para dizer que eu estou agindo com firmeza e tal.
Se eu reabrir a escola, vai parecer que eu não estou dando mais bala para o assunto, né? É isso que o governador está fazendo, é uma questão política. Ele está tentando recuperar a popularidade, ele está seguindo muito mais pela pesquisa de opinião pública do que pela pesquisa científica. Então, se a população, quanto mais a população está assustada, mais ela aceita essa história de fechar, e não adiantou nada, não adianta nada. Não é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, infelizmente. Esse é o deputado federal Osmar Terra, deputado pelo MDB, deputado federal que está no seu 6º mandato, médico, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Santa Rosa, secretário de Saúde por 8 anos, né, no governo Rigoto, governo Ieda Cruzes, idealizador do Primeira Infância Melhor, enfim, um homem que tem uma vasta experiência profissional e política e tem uma posição um pouco diferente, né, com relação àquilo que os gestores estão fazendo aqui, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Deputado, eu sei que o senhor já está com 6 minutos de atraso, o senhor tinha agenda com outras rádios também, quero agradecer a sua gentileza de novamente voltar a conversar conosco, esperamos em outras oportunidades ouvi-lo por aqui, e como sempre a gente deixa o microfone à sua disposição, se algo mais gostaria de colocar, senão as suas despedidas, tomara momentâneas aí dos nossos ouvintes. Eu que agradeço, Miguel, essa oportunidade, porque, por exemplo, a RBS não me dá essa oportunidade, né? Eles só aceitam quem pensa igual a eles, né? O contraditório, a oportunidade da população ver outra posição, ter outros dados, não existe na grande mídia. Então, eu agradeço a tua imparcialidade, né, a tua postura aí de me dar esse espaço, de permitir pelo menos que eu fale com os ouvintes, né, sobre uma visão que é científica. Eu estou me baseando só em dados científicos e alertar para que, quanto antes terminar esse lockdown, essa quarentena, melhor para a população. As pessoas têm que voltar a trabalhar, as lojas têm que reabrir, mesmo durante um surto, não adianta nada, o vírus vai contaminar igual, abrindo ou não abrindo a loja, e é isso que nós temos que fazer agora, terminar com essa quarentena, esse lockdown, e proteger grupo de risco, e as pessoas levarem a vida protegendo individualmente o mais normal possível. E as crianças, pelo amor de Deus, 1 ano sem aula é um absurdo, é o maior crime que se fez contra a educação brasileira, né? Essas crianças nunca deviam ter parado de estudar. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado Osmar Terra, que nos trouxe a sua posição, assim como ele fez em abril do ano passado, colocando esta posição que é contrária àquilo que os gestores estão colocando, e são posições que ele defende já há um bom tempo, com